Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós celebramos hoje o mártir São Lourenço, que marcou muito a fé, a história dos primeiros cristãos. É o mártir do século III, que foi martirizado por causa da fé em Jesus. Mas também ele é muito conhecido pela sensibilidade para com os pobres, que ele chamava de verdadeiro tesouro da igreja. Para eles, ele deu os bens da igreja antes do seu martírio. E a história deste homem, como de outros mártires dessa época, marcou muitas comunidades cristãs nascentes que buscavam cuidar das relíquias desses mártires. Então, desse mártir tem uma coisa que com o senso de humor se conta, que quando colocaram na grelha, então a um momento ele falou assim, pode virar para o outro lado, que desse lado já está assado. Então essa capacidade de desdramatizar o intenso sofrimento e de até fazer uma piadinha em um momento como este. As leituras que nós temos hoje são aquelas próprias dos dias de São Lourenço, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco colherá também pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Ou seja, aquilo que nós damos ao Senhor, como nós damos? Qual é a medida da nossa generosidade para com o Senhor em si e para com o Senhor nos irmãos que têm necessidade? O Senhor ama quem dá com alegria. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Ele que dá a semente e dá o pão, ele mesmo que vai fazer com que se multiplique de acordo com a nossa generosidade. Então, isso aqui toca dois aspectos delicados da nossa vida. Primeiro, assim, qual a nossa capacidade de doação para com os irmãos? Mas eu falo daquele irmão que tem necessidade de comida, que tem necessidade de roupa, de tomar um banho. Ou seja, muitas vezes nós criamos muitas desculpas para não ajudar as pessoas. A mais clássica é, eu não tenho certeza de se ele tem necessidade. Sabe, meus caros, que graças a Deus a gente não tem certeza de nada sobre a vida das pessoas que estão mesmo debaixo do nosso teto, porque graças a Deus cada pessoa é um segredo inviolável que nós conhecemos à medida que ela se deixa conhecer. Então não é somente com o irmão necessitado que eu não sei se ele de fato tem necessidade. Eu poderia pensar até aquele penitente que veio se confessar, está me dizendo a verdade? Aquele sacerdote que prega, está dizendo verdadeiramente aquilo que crê? Porque, graças a Deus, só Deus conhece o nosso íntimo e o nosso coração. Então, diante do irmão que me pede uma esmola, nós podemos desdramatizar a nossa reflexão e fazer assim, façamos a nossa parte. Se ele está mentindo, ele preste contas a Deus. Então, porque em busca de justificativas, nós vamos endurecendo o nosso coração e criamos desculpas para não sermos generosos. Então, Deus ama quem dá com alegria. Mas aqui também tem outra dimensão que merece ser considerada. Existe um mandamento da igreja, que é aquele do dízimo, que é um tema que nós praticamente não tocamos, mas que se vê que as comunidades pobres, muitas vezes, são aquelas mais generosas. Sabe que em muitas nações do mundo, a igreja vive a partir daquilo que recebe do Estado. Graças a Deus, no Brasil, nós não temos isso. Nós dependemos, comunidade eclesial, da generosidade dos nossos paroquianos. O mandamento da igreja fala de 10% daquilo que se ganha de ser dado para a igreja, porque a igreja, com isso, ela mantém a sua dimensão de culto. Sabe que manter uma igreja requer muito dinheiro. E aonde esse dinheiro está? Está no bolso daquelas pessoas que participam, a comunidade de todos. Então, isso é senso de comunidade também. Eu me recordo muito, quando eu era sacerdote na cidade ocidental, um episódio que eu estava para entrar para a celebração e então uma senhora veio pedir ajuda.
E eu pedi então para alguém ir lá dentro da igreja, pegar, me trouxeram e eu dei para ela. E aquela senhora com os olhos lacrimejando, ela dizia assim: que interessante, eu fui católica, nunca dei um centavo de dízimo. Eu mudei para uma igreja pentecostal e ela perdeu todos os seus bens, até a própria casa, vendendo para dar dinheiro para a igreja. E que procurou ajuda na igreja dela, não recebeu. E que a igreja que ela nunca ajudou, estava ajudando-a. Tenhamos consciência disso, meus caros, porque nós temos o risco de viver a nossa eclesialidade como quem vai em busca de um serviço que a igreja te presta. E nós somos comunidade quando nós temos disponibilidade de usar com a igreja os recursos que nós temos, o nosso tempo, a nossa energia. Assim se faz comunidade. Não pode ser que algumas pessoas paguem o dízimo, ajudem a igreja para que você use os bens que a igreja te oferece sem colaborar com a tua igreja. A igreja precisa do teu trabalho, da tua ajuda para evangelizar. Se alguns partem em missão, se algumas pessoas doam a vida pelo evangelho, se algumas pessoas vivem a vocação de consagrado, de sacerdote, esse mês vocacional devemos recordar disso, se algumas pessoas dedicam o tempo, então nós precisamos que você se dedique também no aspecto econômico, para que possamos manter as obras da igreja, que sem essa ajuda nós não podemos fazer. Sabe que se conta de Santa Teresa de Jesus uma frase que ela dizia assim: ah, Teresa sozinha é grande, Teresa com Deus é imensa, Teresa com Deus e dinheiro ninguém segura. Então, as obras da igreja, que seja a ajuda aos pobres, que seja os meios de comunicação, precisa da tua colaboração. Aclamação ao Evangelho de hoje: aquele que segue não caminha entre as trevas. Jesus vai dizer assim, é o Evangelho de João: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Então, se o grão de trigo ele não se deixa apodrecer, se torna em uma pedra, por exemplo, não dá vida nenhuma. Mas ele somente vai gerar uma planta que vai dar muitos outros grãos na medida que ele doa a sua vida. Quem se apega à sua vida vai perdê-la. Se alguém quer me servir, siga-me. Então, Jesus vai dizer assim, que o primeiro passo para entrar no serviço dele é segui-lo. E segui-lo não é somente colocar-se fisicamente atrás do Senhor, mas é buscar ter a intenção do Senhor, ter a doação, deixar-se perder por causa do Senhor, como o grão de trigo. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Hoje, nós celebramos São Lourenço, aquele que como um grão de trigo se doou. E as leituras todas falam desta doação. Uma doação que muitos fizeram até com martírio, mas somente se doou com martírio quem foi capaz, teve capacidade de se doar a cada dia. Então, recordemos-nos nesse dia de tantas pessoas que se doam. Ainda hoje cristãos que são massacrados por causa da fé, mas além desses mártires, das pessoas que se doam pela vida da comunidade. Nessa semana, nós celebramos e rezamos pelos sacerdotes. Pensem em nós, sacerdotes, que deixamos possibilidades, deixamos a nossa família para nos doar por causa do Evangelho. Ai da igreja, do Evangelho, se não tivesse esses ministros para anunciar. Mas ai de nós, ministros, se não tivéssemos também a igreja, se não tivéssemos o Senhor. Então nós nos sustentamos e com amor recíproco, mutuamente, vivemos o Evangelho. E também a doação que vamos ver nas outras vocações deste mês, de pessoas que se dedicam por causa do Evangelho, que como um trigo vão se doando para que a causa do Evangelho possa ser conhecida, possa ser vivida. Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade ao vosso serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Que São Lourenço
interceda por todos nós, de um modo especial pelos nossos diáconos. Ele era um diácono. Paz.